no Evangelho, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, as bem-aventuranças, é um espelho da santidade. Na verdade, é como se fosse assim um raio-x da alma de Cristo. Cristo é o santo, santo, santo. Né? Então, isso que Cristo ensina aqui é o que ele é, né? Que ele viveu no meio de nós. Essa é a beleza. Né? É uma coisa que eu gosto de lembrar, né? São Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, São Paulo fala assim que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, o que Deus quer de nós? Que a gente seja alter Christus, diziam os padres da igreja, ou seja, um outro Cristo. Ou seja, a santidade significa a gente se assemelhar a Jesus Cristo. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Uma das razões que Jesus veio à Terra, diz o Catecismo da Igreja, além de para nos salvar com a sua morte e ressurreição, ensinar como a gente deve viver, ou seja, como a gente deve chegar à santidade. E aqui as bem-aventuranças mostram exatamente isso. Né? Não tem nada a ver com esse mundo. Né? Quando a gente lê essas bem-aventuranças aqui, não é o prazer que o mundo procura, não é a glória que o mundo procura e também não é o dinheiro que o mundo procura. Esses deuses modernos. Né? O homem moderno ele só pensa em dinheiro, em prazer e glória, fama. Não tem nada a ver com as bem-aventuranças. Isso torna o homem vazio, quem corre atrás dessas coisas. Porque só Deus pode satisfazer o nosso coração, meus irmãos. Ninguém mais. Por quê? Porque nós somos feitos para Deus. Por isso que Deus colocou no nosso coração uma sede infinita de felicidade. Você já percebeu que ninguém é plenamente feliz aqui nesse mundo? Você pode dar ao homem todo o dinheiro do mundo e ele ainda não é feliz. Quantos a gente vê artistas aí ricos e ricos e ricos, com toda a fama, né? Com toda a glória, com todo o prazer, com todo o dinheiro, né? Muitas vezes morre aí numa overdose de cocaína, morre drogado. Quantos famosos morrem drogados? Por quê? Porque é o desespero. O dinheiro não satisfez, o prazer não satisfez, a glória não satisfez. A hora que ele entra no quarto dele para dormir, ele sente um vazio. Então se droga ou bebe muito. Entende? Por quê? Porque falta Deus. Porque só Deus pode satisfazer o coração do homem. Só Deus, ninguém mais. Que o coração do homem foi feito para o infinito. Por isso que Deus não deixa a gente se satisfazer com as coisas desse mundo. Não deixa. Por quê? Porque se a gente se satisfizesse com as coisas desse mundo, a gente não ia buscar Deus. A gente ia abandonar Deus. Para que Deus? Né? Se eu tenho dinheiro à vontade, se eu tenho prazer à vontade, se eu tenho tudo à vontade. Não. Então Deus deixou uma sede infinita, insaciável. Só Deus pode saciar essa fome. Então, aqui as bem-aventuranças, Jesus mostra, na verdade, um espelho da sua alma. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino. Isso aqui é o pobre de espírito, é o humilde. Lá a palavra do hebraico é anavim. Anavim significa aquele que se curva diante de Deus. Esse é o humilde. Não é simplesmente o pobre material, é pobre de espírito. Tem pobre material que não é pobre de espírito. E tem rico que é pobre de espírito. Ou seja, quem é o pobre de espírito? Aquele que se curva diante de Deus. Ele sabe que só em Deus ele tem esperança, segurança, felicidade. Não importa se é pobre ou se é rico. É o humilde. Como Jesus. Jesus foi o humilde. Sendo Deus, nasceu num presépio, numa manjedoura.
num curral de animais. Que humildade maior do que essa? Morreu na cruz em silêncio, aceitando tudo para apagar a soberba de Adão. Ele que veio ser o novo Adão. Bem-aventurados, né? Os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos, aflitos por causa de quê? Aflitos por causa dos pecados, seus e pecados do mundo. Né? Aquele que fica aflito de ver os seus pecados, fica aflito de ver o pecado do mundo, que tanto magoa o coração de Deus. Esse é o aflito. Não é aflito porque perdeu um dinheiro, perdeu um emprego, perdeu uma casa. Não, não é essa aflição. A aflição da bem-aventurança é a aflição pelos pecados. Por quê? Porque é o pecado que afasta de Deus. Não é? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Quem é o manso? É aquele que paga o mal com o bem. Não paga o mal com o mal. O manso é aquele que paga o mal com o bem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça é sinônimo de santidade. Aquele que busca a santidade, quer a santidade, luta pela santidade, né? Eles vão ser saciados. E também a verdade, né, do mundo, as coisas corretas, aquele que quer ver a justiça imperar no mundo. No mundo tem muita injustiça, né? Mas um dia toda justiça será feita. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso é aquele que perdoa. Jesus diz: perdoai, né? Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Jesus deixa claro: se a gente não perdoar aqueles que nos ofenderam, Deus também não vai nos perdoar. Jesus perdoava. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. E eles estavam matando Jesus. Não era uma ofensinha qualquer, não. E nós não vamos perdoar as ofensas muito menores do que a ofensa que Jesus recebeu. Eles massacraram Jesus. Eles flagelaram Jesus, coroaram de espinho, pregaram numa cruz, dores indescritíveis. E Jesus, Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Ainda justifica ainda, porque não sabem o que fazem, Pai. Meus irmãos, então, essa questão da misericórdia é muito importante. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Puro de coração é aquele que luta contra o pecado, foge contra o pecado. Quem é que não vê Deus? Quem é que não tem Deus na alma? Aquele que vive no pecado. Quem vive no pecado não vê Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Aquele que faz a reconciliação dos irmãos que estão brigados. Aquele que faz a reconciliação na igreja. Bem-aventurados, né? Os que promovem a paz, reconciliam, né? Serão chamados filhos de Deus. Que Deus é o Deus da paz. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, por causa da verdade, por causa da santidade. Né? Bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Muita gente é perseguida. Né? Muitos inocentes são perseguidos. É deles o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Olha que bom, meus amigos. Quando a gente é ofendido, magoado, caluniado, porque a gente vive a lei de Deus, vive o Evangelho, né? Então Jesus fala: alegrai-vos e exultai, porque vai ser grande a recompensa no céu. Quanta gente hoje, meus irmãos, é perseguida, é ofendida, né? Porque prega o Evangelho. Jesus está dizendo: fica tranquilo porque será grande a vossa recompensa no céu. Meus amigos, eu vou parando por aqui, né? Já temos meia hora de reflexão
não posso passar muito tempo falando, tá bem? Então, que vocês tenham um domingo abençoado, na graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.